Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Thiago Nogueira, eu coordeno a área de fotografia e arte contemporânea aqui no Instituto Moreira Salles. É uma honra inaugurar essa tarde de debates. Estamos aqui, algumas das pessoas que organizam e promovem esse festival. Como vocês sabem, fazer um festival, ou como alguns devem saber, é praticamente um milagre. Conseguir colocar uma programação complexa, intensa, interessante, articular muitas pessoas, muitas ideias e produzir tudo isso em pouco tempo. Então, eu queria que vocês também conhecessem um pouco da equipe aqui. O Ângelo Manjabosco, que cuida da coleção de arte contemporânea. Rony Maltz, editor da Zoom. Daniele Queiroz, nossa curadora de arte contemporânea. Laura Sapucaia, estagiária de curadoria também da área. A Gabriela Roque, nossa estagiária editorial da área. Carlos Franco, que cuida do site da Zoom. E o Miguel Castilho, que cuida da biblioteca. Isso é só uma pequena parte de uma equipe importantíssima e enorme que está por trás desse festival. Algumas das pessoas também que estão aqui, Raquel, Dani, Laís, as pessoas que estão ali na cabine também. Enfim, é uma produção muito grande e que depende de uma orquestração, de um comprometimento institucional importante. Então, eu queria, em primeiro lugar, também agradecer ao empenho dessas equipes em trabalhar com a gente e em colocar esse festival de pé. Em segundo lugar, queria também agradecer muito a vinda dos artistas de várias partes do Brasil para compor as mesas desse festival, para compor a feira de livro, a convocatória de livros, toda a mobilização, as exposições. A gente tem uma exposição do Davi de Jesus do Nascimento, que não está aqui, mas que também está inaugurando. Que todos, não só os artistas, né, os jornalistas, os pensadores também que estão fazendo as mediações e que nos ajudam a aprofundar os debates e as discussões sobre a fotografia, sobre a arte contemporânea, sobre o cinema e sobre outras formas também de pensar o Brasil. Esse é um momento, acho que bastante delicado de a gente, né, estamos celebrando aqui por favor, o lançamento da nossa nova edição da Zoom 29, com um trabalho espetacular da Melissa de Oliveira, aqui na capa da revista, feito exclusivamente para a revista. É uma alegria para a gente publicar mais uma vez a revista, uma revista semestral, para quem ainda não conhece a revista impressa, e que conta com muitos colaboradores a cada edição. Também a gente empenha muito trabalho e muita dedicação para fazer uma edição importante, interessante. Eu acho que, se vocês puderem, a revista está à venda na Livraria da Travessa, aqui embaixo. Não deixem de conhecer aí não só esta edição que a gente lança hoje, mas também as outras edições, muitas delas com discussões bastante importantes, né? A gente vai ter, eu acho que dessa edição, ainda aqui Bauer Sá, que o Rony está mostrando, né, que vai falar amanhã. A gente tem a Sueli Machacali, que estava aqui embaixo autografando e também vai falar amanhã. Tem aqui Maiara Ferrão, que foi capa da edição retrasada e também vai falar. Vera Chaves Barcelos, enfim, uma série de pessoas que têm trabalhado e têm contribuído com esse projeto, né, do qual o IMS faz parte, de pensar a imagem e a produção visual contemporânea. Sem mais muitas delongas, para a gente também não tomar tempo da mesa, eu queria aproveitar só para fazer uma homenagem aqui também. Essa é uma semana muito triste, né? Embora a gente esteja comemorando no festival, eu acho que o que aconteceu no Rio de Janeiro é de uma violência assim, inominável. A gente aqui de São Paulo, né, tem recebido os relatos, tem recebido muitas informações através das imagens, né, do que está acontecendo lá. Então, eu queria também dedicar esse festival às famílias que foram atingidas, às pessoas, em solidariedade às pessoas que foram atingidas por essa tragédia, dizer que é uma vergonha, né, ver isso acontecendo. É um compromisso nosso também tentar fortalecer um outro tipo de imagem, um outro tipo de realidade, um outro tipo de beleza, um outro tipo de empatia, um outro tipo de comprometimento e de engajamento do país em torno das populações, da juventude. Acho que o trabalho da Mel, que vai falar aqui nessa mesa, é um exemplo brilhante disso, né? Ele realmente propõe uma outra realidade. Então, para nós é um momento assim de luto, de tristeza, mas também de união para que a gente possa fortalecer esses artistas que estão produzindo, inclusive que alguns deles vieram do Rio de Janeiro num momento muito difícil, para vir compartilhar o seu trabalho conosco e para, eu acho que realmente propor uma outra realidade para o Brasil.
Acho que as imagens podem e devem contribuir para essa realidade e que nós, como instituição, temos a obrigação de fortalecer essa produção para que essa realidade seja mudada e para que isso não se repita no nosso país. Então, minha solidariedade aí a todas as famílias atingidas e ao pessoal do Rio de Janeiro, e eu espero dedicar esse festival a eles e uma boa mesa para vocês. Eu queria, então, aqui só, para a gente começar essa mesa, convidar as nossas... Bom, eu esqueci de fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, estou vestindo aqui uma camisa azul, uma calça verde. A gente está contando aqui também com participação importante dos intérpretes de Libras, a Carol Fomin, que está ali, e o Ricieli Palha, que está aqui com a gente. Queria apresentar a nossa mediadora, Daniela Moura, que é pesquisadora, educadora, doutoranda em artes visuais pela USP, atuou como pesquisadora na base de dados de livros de fotografia e foi curadora do Festival Imaginária. E queria convidar todos os nossos artistas e pesquisadores aqui para subir ao palco, para a gente dar início a essa mesa. A Daniela vai apresentar os nossos convidados. Boa palestra e acompanhe a programação que continua hoje e depois amanhã o dia inteiro também, tá bom? Muito obrigado. Boa fala, gente. Olá, gente. Muito boa tarde a todas, todos, todes que estão aqui. Queria agradecer o convite à equipe da Revista Zoom e do Instituto Moreira Salles por estar aqui nesse espaço que eu acompanho e admiro há bastante tempo e poder estar nessa mesa aqui com estes três artistas, Melissa, Juno e Alice. Tiago falou sobre pessoas vindos de várias origens do Brasil. Acho que aqui a gente tem uma mesa também composta, né, por Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Então, interessante também ver esses encontros. E, desculpe, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos avermelhados ondulados, uso um óculos, piercing no nariz, uma blusa clara e uma calça escura, com sapato escuro também. Apresentando aqui as nossas convidadas e o nosso convidado. Melissa é artista visual, formada em fotografia pelo espetáculo Escola de Arte e Tecnologia, participou das exposições Funk, um grito de ousadia e liberdade, no Museu de Arte do Rio de Janeiro, que inclusive está vindo para São Paulo, para o Museu da Língua Portuguesa. Então, fica o convite também para conhecer o trabalho de Melissa lá. Também nas exposições Fire Figure Fantasy, no ICA Miami, entre outras, e também do Panorama, 38º Panorama de Arte Brasileira, do MAN São Paulo, e a capa da Revista Zoom, da 29ª edição. Juno é artista, Juno B é artista, participou também do 38º Panorama de Arte Brasileira do MAN e de exposições coletivas na Cadiz e na FIMAC, na Suíça. Na Pinacoteca de São Paulo também, e na Pinacoteca do Ceará, entre outros. Foi um dos ganhadores da Bolsa 100 Artists da Artlink em 2022. E Alice Iura é formada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, participou das exposições A Parábola do Progresso, em 2022, no Sesc Pompeia, The Appearance, em 2024, e na American Society, em Nova York, e Delírio Tropical, na Pinacoteca do Ceará, e foi indicada ao Prêmio Pipa, em 2025. Bom, acho que vou guardar meus comentários para depois das falas e vou já passar o microfone para Melissa contar um pouco sobre o trabalho que abre, né, a Zoom dessa edição. Boa tarde a todos. Vou fazer a minha audiodescrição primeiro. Eu tenho cabelo curto, escuro, sou branca, tenho uma tatuagem no rosto e 2 piercings no nariz. Estou com um casaco azul. E, antes de começar minha fala, eu queria agradecer o Tiago, o Rony, toda a equipe Zoom, pela oportunidade. Foi uma semana muito triste, muito difícil, para quem vem da favela, e muito simbólico publicar um trabalho como esse. Assim. Fico feliz que os registros da nossa história não sejam só registros de violência. Enfim, eu vou começar do começo, né? Eu vou usar o meu celular aqui como direcionamento, porque, enfim, não estou acostumada a falar para um público grande assim, é uma coisa nova para mim. Bom, eu começo em 2019 documentando o meu cotidiano no Morro do Dendê. O Dendê fica na zona norte do Rio de Janeiro.
Eu sou cria de lá, minha família toda reside lá. E o meu intuito com o trabalho de documentação é construir um banco, um acervo de imagens para que a gente consiga revisitar a nossa história, revisitar a nossa memória, que é algo que nos foi negado, né, historicamente. Isso é uma herança, né, da colonização. O apagamento da história é uma forma de violência. Então, esse foi o meu propósito quando eu comecei. E a fotografia também é uma coisa muito cara, né, muito inacessível. Sempre foi e continua sendo. E eu fico pensando quem é que tem foto da infância, foto de festa de aniversário, foto com a família. Não é a nossa realidade. Então, foi um pouco com esse propósito que eu comecei. E eu começo com essa proposta, né? E também com uma proposta de uma contranarrativa, assim, de uma contravisualidade. Eu ficava muito incomodada, assim, com a maneira como a cultura da favela, a realidade da favela, é retratada nos grandes veículos de comunicação, né, na grande mídia, e também como os fotógrafos que vêm de fora e sobem o morro, como que eles conduzem esses registros, né, como que eles conduzem essas narrativas, como que eles decidem fotografar a gente ali dentro. Então, a partir desse incômodo que eu comecei a pensar como que eu poderia mostrar minha vida com a minha família, na minha casa, no meu beco, como que eu poderia mostrar os momentos de celebração na minha comunidade, pela nossa ótica, né? Pela ótica de quem vive ali dentro, que é a ótica do morador, que não fosse só através da violência, não fosse só através do tráfico, né? Através da miséria, que são coisas que existem. Eu nunca tentei maquiar isso, mas a nossa vida ela não se resume a essa realidade, ela não se resume só à violência. E isso é um desafio muito grande, porque o Dendê é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, mas é uma favela que não tem política pública, né? É uma favela que não tem muitos projetos sociais que incentivem aquela população a ter contato com arte, a ter contato com cultura. Tem poucos projetos que são de esportes, mas que também nem atendem a demanda de toda a comunidade. Então, assim, ao mesmo tempo, eu também tinha pouquíssimas referências na fotografia para fazer aquilo que eu estava me propondo a fazer, né? Então, sem incentivo, sem referência, era uma coisa muito desafiadora assim na minha vida, registrar a minha realidade de um jeito que eu não via ninguém fazendo, ninguém registrando. Posso ir passando, Mel, para a gente ver? Pode. Enfim, ao longo do processo de produção, né, dessas imagens, eu fui me dando conta, assim, eu fui percebendo que, na maioria dos registros, né, dos momentos, eu estava com outros homens, com outros meninos. E eu, assim, estava ali, na grande maioria das vezes, sendo a única mulher, né? Tipo, eu estava ali acessando um universo muito masculino. Tipo, por exemplo, como na minha série sobre o Grau e Corte, que é uma série que existe desde 2020, que é uma série em que eu faço a cobertura dos eventos que são realizados pelos próprios moradores lá do Dendê, que tem várias comunidades, mas realizada ali pelos próprios moradores, para os moradores fazerem manobra com moto, fazer acrobacia, empinar a moto mesmo, que também é um movimento muito marginalizado. E esses eventos eles são organizados por outros homens, né? O público é majoritariamente masculino. Então, é uma coisa que eu gostava, que eu me interessava, que eu tinha uma identificação, assim. Eu sempre estava nessas situações, nesses momentos com eles. E
A barbearia também é um cenário muito frequente nos meus registros, né? O corte de cabelo protagoniza ali o meu corpo de trabalho, porque eu gosto de cortar o meu cabelo. Tipo, eu sou uma mulher desfeminilizada, então a minha vaidade não é pintar unha, não é fazer maquiagem. A minha vaidade é cortar o meu cabelo. E isso é importante para mim e para os outros meninos ali dentro da comunidade, né? Isso é um símbolo de vaidade masculina, um ritual de vaidade masculina dentro da favela que é muito importante. E eu percebi ali que eu estava inserida, compartilhando gostos, compartilhando interesses em comum com eles. E à medida que o meu trabalho foi acontecendo, eu comecei a pensar, né, a minha documentação investigando as masculinidades dentro daquele contexto, né? Como que a masculinidade se manifesta, como que ela era expressada em momentos de celebração, em momentos de intimidade, de vulnerabilidade, nos esportes, no crime, no trabalho. E unindo tudo isso, né, a necessidade de construir um arquivo vivo, um arquivo contemporâneo, e um documento de quem a gente é, né, do que a gente está produzindo ali dentro, veio a ideia de catalogar cortes de cabelo. Vou passar aqui. Pode colocar? Pode deixar essa. Essa ideia de fazer uma catalogação de cortes e colorações de cabelo, ela acontece, tipo, eu produzo ela para entender como que esses cortes eles foram criados, né? Entender a técnica por trás, como que essa técnica vai se aprimorando, entender, tipo, as simbologias, os signos que são desenhados à navalha nos cabelos. E, assim, muitas vezes esses símbolos são escudos de time, são logos de marcas de roupa, tipo Nike, tipo Seaway. E uma das primeiras referências que aparecem para mim é a capa do álbum do Timbalada, o Cada Cabeça é um Mundo, né, que é um álbum que foi lançado em 95. E a fotografia do David Glett, né, as pinturas nas cabeças quem fez foi o artista Raiviana. E acho que são cerca de 40 pessoas, né, 40 cabeças com as pinturas. E para mim, tanto o título quanto a capa sintetiza muito bem o que eu quero comunicar com esse trabalho, né? Que é a singularidade do pensamento de cada cria de favela. Eu queria fugir um pouco dessa ideia de que a gente é tudo igual, né? Queria falar um pouco da nossa capacidade de reflexão crítica mesmo. E um outro ponto de partida, aí pode passar para a próxima. Um outro ponto de partida para essa catalogação é a necessidade não apenas de ter um documento, mas de ter um documento em boa qualidade, né? Eu queria construir um documento, tipo assim, queria uma boa visualização para essas imagens, né? Tipo, de forma que a gente consiga visualizar os detalhes do corte, o detalhe do pezinho do cabelo, o detalhe dos desenhos, da pigmentação, da técnica. Então, eu precisava de uma boa iluminação, né, de um fundo neutro, porque nessa série o protagonista não é mais tipo o momento ali que eu estou vivendo, aquela situação que eu estou vivendo, que é a maneira como eu fotografo no meu trabalho de documentação assim que eu comecei, né? Nessa série o protagonista é o cabelo, então eu queria destaque total para o cabelo. Então por isso eu pensei nesse formato de fotografia tipo 3x4. E aí, né, vem a... Pode voltar para o pôster? Uhum. Tá. Então, aí é que vem essa referência desses pôsteres que são muito tradicionais em barbearias norte-americanas, né, que são retratos de vários ângulos dos cabelos, que é o que eu faço, né? Eu vou para frente da barbearia, monto uma estrutura e estendo o tecido branco. Depois que o cliente sai da barbearia com o cabelo pronto, ele se senta diante do fundo branco e eu faço foto tipo 360 do cabelo de todos os ângulos, né? Então eu pensei, cara, e se eu desenvolver um catálogo para esses cortes de cabelo aqui no meu país, né? A princípio no Rio de Janeiro, que foi
para onde esse trabalho foi projetado inicialmente. E, enfim, não é só uma catalogação de cabelo, né? É uma pesquisa catalográfica. Então, isso envolve vários aspectos do universo da barbearia, do corte de cabelo, né? Tipo, eu estou catalogando também o nome dos cortes, né? A origem desses nomes. Tipo, muitas vezes o nome dos cortes são gírias, né? Às vezes um mesmo corte de cabelo tem um nome num território, tem outro nome no outro território, né? São expressões únicas criadas em cada território. E, enfim, eu tive a oportunidade de... Esse projeto ele foi pensado para o Rio, mas eu tive a oportunidade de desdobrar ele no meu período em residência na Pivô Salvador, que aconteceu no ano passado. Eu trabalhei no bairro de Plataforma, com o Atila Pires, o barbeiro, e trabalhei no bairro do Uruguai, com o Moica do Corte, ali próximo da Cidade Baixa. E, no mesmo ano, eu apresentei um recorte dessa série na minha solo na Arte Rio. E esse ano, com exclusividade para a Zoom, eu dei continuidade à catalogação no Rio de Janeiro, lá no Complexo da Maré, com o Léo do Corte, e em Belfor Roxo, no bairro do Jardim das Acácias, com o JM do Corte. E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando esse trabalho com vocês, porque, como eu disse no começo da minha fala, foi uma semana muito difícil, muito triste, né? Eu passei dias chorando e eu fiquei pensando que, tipo, não sabia como é que eu ia chegar aqui e fazer essa fala. Mas eu acho que é isso, assim, é importante que a nossa história não seja só isso, essa história macabra, né, essas imagens de violência extrema. Eu acho importante que isso seja denunciado, eu acho importante que isso seja mostrado, mas não acho que seja só isso que tem que ficar, que seja a única imagem que essas pessoas, que esses corpos merecem ter registrado na história. A gente vai ter a oportunidade de entender como que esse trabalho circulou também, né, e mais nuances da sua relação com os barbeiros, acho que logo em breve. Eu vou pedir para a Juno, então, apresentar um pouco do seu trabalho. O passador, gente. Olha para cá, está aqui na minha mão. Oi, alô. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer, Melissa. Acho que fiquei muito emocionado, real, assim. Isso. E, bom, agradecer a todo mundo que está aqui, ao convite. Vou fazer a descrição, né? Eu estou todo de preto, sou uma pessoa branca, eu uso óculos marrom, fundo de garrafa, devido aos altos níveis de miopia. Tenho um cabelo que, no momento, está avermelhado, com 3 nuances de vermelho. Bom, eu queria começar falando um pouco da minha relação com a fotografia, que ela foi o meu primeiro contato, de fato, que eu tive com a arte. Eu fiz uma cadeira de optativa na época da faculdade, assim, nem era o curso que eu estava cursando. Muito também por uma ausência de opções naquela época de cursos, né, na área da arte, fotografia, cinema, lá em Fortaleza, que é de onde eu sou. E aí, bom, aí começa o meu diálogo e aí, enfim, todos os primeiros trabalhos, exposições foram todas na área de fotografia. E aí, ultimamente, eu tenho circulado um pouco mais na arte contemporânea em si, mas acho que o recorte que eu trouxe hoje de trabalhos tem muito a ver com isso, assim, de como que a fotografia, em sua forma expandida, ela vai adentrando o meu trabalho, assim. Acho que isso é um ponto que eu queria colocar. Eu vou começar mostrando a minha individual, que foi a única que eu fiz, que aconteceu agora em
em setembro, mês passado, atrasado, né, agora. Nessa exposição, eu apresento alguns trabalhos escultóricos, que tem um pouco essa forma mais bruta, e dentro delas tem água e um motor, então elas são fontes, são câmaras de ar feitas, né, empilhadas, e lá dentro daquele outro espaço tem um vídeo que tem um som que vai reverberando para fora. Foi assim que eu mostrei. Essa é a minha primeira individual. O título dela é Feral. E aí eu trouxe um pouco do vídeo para a gente começar para eu conseguir falar um pouco sobre o meu trabalho, assim, pensando os temas que estão aí circulando na minha pesquisa, né? Eu acho que uma coisa importante. Eu acho que eu vou botar primeiro o vídeo, depois eu começo a falar melhor. Esse filme, ele tem 8 minutos. Eu estou mostrando só um trecho de 2 minutos. Ele parte muito de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido mais fortemente nos últimos anos, desde que eu comecei a morar na Barra Funda, mais específico. Acho que há uns 4 anos eu venho pesquisando, mas acho que vai mais além do que isso. Assim, eu venho adentrando alguns espaços que são, acho que me reconheço muito também no que você fala enquanto as barbearias, assim, desses espaços estritamente masculinos. Eu acho que o meu interesse ali ele vem muito de uma situação de conflito, de entender como que o meu corpo ele responde a esses lugares que têm um código muito estabelecido, masculino, e a minha relação com as pessoas que estão ali trabalhando, elas vão de amizade, assim mesmo, sei lá, uma certa amizade que começa muito na época da pandemia, onde estava tudo meio que a gente não tinha muito contato com as pessoas. E vai se firmando também numa troca e num tipo de troca de trabalho também, né? Troca de energia de trabalho, né? Tanto na doação de peças, quando eu consigo, ou quando eu
preciso pintar alguma coisa. Então, eu tenho um ciclo ali perto da minha casa, perto do meu ateliê, que são pessoas que estão ali comigo, né? Então, esse filme foi filmado em uma funilaria ali perto. Eu tinha uma ideia de cena, eu sabia o que eu queria, sim, mas a ideia era trazer pessoas que não eram atores. Nesse caso, são 2 pessoas transmasculinas. Eu acho que é um ponto importante que, até 2 anos atrás, eu tinha evitado muito a presença humana no meu trabalho. Assim, eu tinha muito mais, sei lá, animais, plantas, tinha um tipo de ecologia diferente do que eu estou tratando agora. E aí, nesse momento, eu escolho, porque eu acho que o que me interessa muito na fotografia, ou na imagem em si, que eu acho que muita gente também se interessa por isso, eu acho que é sobre isso, é sobre o que não está sendo mostrado, né? É algo que está invisível de alguma forma. E aí isso pode aparecer de diferentes formas, tanto num tipo de revelação, quanto num tipo de pessoas que estão ali presentes para trazer à tona. Então, eu vou entendendo essa presença humana mais forte nesses últimos anos. E aí a escolha também de corpos que, de alguma forma, têm um diálogo muito mais íntimo com o meu corpo, né? E aí eu acho que todos os trabalhos têm essa costura um pouco sobre a masculinidade, sobre entender essa masculinidade não hegemônica, mas também processos mais metabólicos de mudança de corpo, de como que as coisas vão se transformando e especulando também sobre um futuro, né? Sobre onde que esses corpos, como que a gente consegue que eles sejam presentes dentro desses arquivos, né? Que aí muitas vezes estão parados, né? Então eu acho que é um objetivo também que eu acho que me reconheço muito com o que Melissa falou, assim, e que acredito também que seja um pouco o tema que vai nos costurar aqui. E aí é isso. Aí esse foi o primeiro dos filmes que eu fiz. Eu já tenho uma série de filmes que eu quero fazer, assim, que é isso. Eu penso a cena e vou fazendo esses pequenos filmes para entender que tipo de formato isso pode vir a ter também. Vai para lá, né? Para lá. Vamos para cá. Acho que travou. Acho que... O segundo trabalho que eu trouxe é um trabalho um pouco mais antigo, de 2021. É um trabalho que eu faço uma dupla com o Jonas. Foi o nosso primeiro trabalho junto, a gente já fez 2. Nesses trabalhos, a gente a gente conta a história da boitatá dentro de uma perspectiva trans. Boitatá, que é uma serpente de fogo muito presente no imaginário norte e nordeste. Nesse trabalho, a gente utiliza da poesia, som, imagens 3D e imagens fotográficas. E aí eu trouxe ele justamente também para puxar um pouco essa discussão sobre arquivo, né? Sobre como que a gente... Enfim, eu tenho uma prática muito de fotografar, assim, então eu vou guardando esses arquivos e vou reutilizando, às vezes, em alguns trabalhos. Mas, nesse caso aqui, eu queria trazer... Porque a imagem está um pouco pequena. Deixa eu ver se eu tenho outro. Aí. De entender esses arquivos que tem um imaginário muito colonial, né? Acho que nesse filme foi uma estratégia de tentar colocar essas imagens em contraponto, né? Uma imagem hipertecnológica com imagem super antiga, mas ao mesmo tempo que traz uma marcação, né? Muito colonial, assim, de um passado muito colonial. Não que eu acho que a gente fugiu muito da colonialidade, mas estou falando visualmente, né, assim, dessa leitura dessa imagem. Então é isso. Esse trabalho é um trabalho que ele
ele começou enquanto uma tela. Depois de anos, a gente foi convidado agora pelo MIS Ceará, no começo do ano, de pensar ele 360. Eles têm uma sala imersiva muito interessante. Então, o trabalho em si ele já parte com uma ideia imersiva, e aí, quando ele consegue estar dentro de um ambiente imersivo, ele já ganha muito mais. Assim. Então, foi um desafio e assim, uma felicidade muito grande de poder que esse trabalho ainda está reverberando aí de alguma forma. Essa foi a sala, que é um mock-up. E aí eu trouxe algumas imagens desse último trabalho que eu estou fazendo agora mais próximo. Isso está totalmente em processo. A ideia é fazer um fotolivro, um mock-up de um fotolivro, assim, para iniciar um processo de pensar essas imagens. Isso, voltando muito a essas imagens que não estão aí presentes muito no imaginário, não no imaginário, acho que no imaginário pode até estar, mas de fazer eles tomarem uma materialidade diferente, né, e poder circular. Nesse trabalho, eu tenho trabalhado com alguns amigos, né, tenho fotografado alguns amigos, e tenho feito montagens misturando um pouco a minha pesquisa que está em torno das máquinas com esses corpos. E pensando também muito na questão metabólica, na cirurgia, na transformação dos corpos. E aí, nesse trabalho, eu misturo fotografia 3D, fotografia analógica com captura 3D, e alguns tipos de manipulação de imagem. É isso, acho que a gente pode ir conversando depois. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Juno. E agora, Alice, que encerra falando um pouco sobre a própria fotografia. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Alice. Quero agradecer o convite, dizer que é muito especial estar aqui, porque, como a Dani comentou, eu não sou de São Paulo, e uma das instituições que fizeram parte e ainda fazem parte da minha formação é o IMS. A primeira vez que eu estive aqui no IMS foi, acho que, em 2009, 2010, e que é próximo de quando eu começo, de fato, a trabalhar com arte. Então, é muito simbólico para mim, 15 anos depois, estar aqui. Esse ano, estou me sentindo um pouco debutante das artes, assim, fazendo 15 anos de carreira. Essa fotografia, ela faz parte de uma série de fotografias em que eu componho com fotografias de arquivo do meu pai. Meu pai também foi fotógrafo. Eu não trouxe a foto dele, porque não queria trazer, mas só para vocês entenderem um pouco do porquê que eu coloquei isso aqui. Ano passado, eu participei de uma exposição, e esse trabalho ele foi um trabalho comissionado, e a gente tinha alguns arquivos para a gente ter como disparadores de pesquisa, e o arquivo do IMS era um deles. E aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer e tal, era uma coisa ligada à memória, pensar em como resgatar arquivo, enfim. E aí eu entrei lá no link que me enviaram, a curadora me enviou, e eu pesquisei na barra de pesquisa Mato Grosso do Sul. E eu não encontrei imagens. E aí eu fiquei muito intrigada com isso, assim. E esse foi o motivo e o disparador do meu processo de criação do trabalho, pensando muito
como o Juno falou, às vezes a fotografia trata desse lugar do que a gente não vê, né? Dessas ausências. E o fato de eu não ter encontrado, né, nada de imagem do Mato Grosso do Sul, numa pesquisa muito breve, assim, gente, não foi nada muito aprofundado, tá? Só para vocês saberem. Mas ter esse momento, né, assim como um momento disparador mesmo, né, de colocar Mato Grosso do Sul, Aparecida do Taboado, e não ter registros, isso foi muito intrigante para mim, assim. E aí eu resolvi fazer esse trabalho que chama A Ponte, que faz um paralelo com essas fotos que meu pai produziu da construção da ponte rodoferroviária que liga o estado do Mato Grosso do Sul ao estado de São Paulo. E aí, enfim, para essa apresentação hoje, eu pensei em trazer algumas imagens, alguns trabalhos ao longo da minha trajetória, para a gente poder olhar e conversar um pouco. Eu conversei um pouco disso com a Dani. Eu não queria muito restringir, fazer um recorte muito específico para vocês, porque entendendo, né, que eu estou celebrando esses 15 anos, eu queria ter a oportunidade de também mostrar para as pessoas como a fotografia vem permeando o meu trabalho. Essa é uma fotografia de 2010. Essa foi a primeira foto que eu participei de um salão de arte contemporânea. E eu entendo que essa série de trabalhos, ela entra como esse lugar inaugural assim na minha carreira. E curiosamente é um trabalho que lá em 2010 eu já estava pensando essas questões ligadas à identidade. É um trabalho que estava permeando muito um desejo de investigar os fetiches das pessoas e como muitas vezes a gente tenta esconder isso, mas ao mesmo tempo esconder também é revelador. E aí eu produzi essa série e foi bem interessante porque hoje, olhando assim, né, para essa imagem, eu entendo o quanto o meu trabalho diz muito respeito a um processo ligado muito mais a uma produção fotográfica do que um estudo técnico, alguma coisa nesse sentido. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês vão entender ao longo das imagens, mas basicamente é que na fotografia, eu gosto muito desse processo de criar imagens, de pensar as imagens previamente, e também tem um lugar bem artesanal assim de construção de coisas que está ligado à maquiagem, que está ligado ao cabelo, que está ligado ao figurino, que está ligado ao cenário, que está ligado a todas essas coisas, e que isso me interessa muito. Assim, eu fui entendendo, né, com o tempo, que o meu trabalho tem muito disso. Assim, eu gosto de criar situações fotográficas. Eu acho que é um pouco isso. Esse é um trabalho de 2014. E aí, diferente desse primeiro momento lá em 2010, onde eu não aparecia na fotografia, eu vou ter que contar um pouco da minha história, porque eu acho que fica muito difícil falar do meu trabalho sem falar da minha história. Mas eu fui fazer artes com um desejo de ser pintora, e dentro da universidade eu tive a possibilidade de entender e de experienciar o que a gente chama hoje de arte contemporânea. E isso foi realmente uma experiência radical na minha vida, porque não só mudou a minha inclinação de desejo para ser pintora, mas também me mostrou que existia a possibilidade de ser uma artista contemporânea. E isso foi realmente muito forte, muito visceral para mim. E dentro da universidade, eu tive, dentro de uma disciplina, um trabalho para ser feito.
e que eu queria fazer uma apresentação. E aí foi o primeiro momento em que eu ouvi a palavra performance. Isso foi em 2008. E aí, desde então, essa ideia de performance e a fotografia vem caminhando muito próximas e quase inseparáveis dentro do meu trabalho. E, enfim. Mas voltando para a foto, eu comecei a me interessar também com a possibilidade de trazer a minha imagem e meu corpo como assunto. E aí, de novo, voltando a questões de vida, assim, né? Como eu tive uma família de fotógrafos, eu fui uma pessoa que, diferente de você, eu tive a oportunidade de ter minha vida muito registrada. E isso é uma coisa que ficou, acho que, inconsciente, assim. Vamos mostrando? E eu fui incorporando isso cada vez mais no meu trabalho. Essa já é uma foto de 2019, chama Caravaggio. E aí eu começo também a trazer essas questões sobre gênero, sobre violência, sobre instituição, né? Porque ali, não sei se está dando para ver bem, é uma tesoura escolar. E, enfim. Essa é uma foto de 2020. Esse cenário, parte dele foi construído digitalmente. E esses crochês são crochês da minha mãe. Isso foi uma foto feita no fundo da minha casa. Então, eu acho que tem uma coisa de improvisação também, né? Acho que, como Melissa falou, trabalhar com fotografia é muito caro, né? A gente vive uma realidade em que quem são as pessoas que têm acesso a uma câmera, né? Tipo, uma câmera profissional, uma câmera foda e tal. Apesar dos meus tios e meu pai terem sido fotógrafos, com a fotografia digital, eles foram parando de fotografar. Eles não fizeram essa transição da fotografia analógica para a fotografia digital. E aí esse é um trabalho de 2022, que é um ensaio que chama Fotiura. Esse ensaio ele foi publicado na Zoom e trata sobre o Fotiura, que é esse estúdio fotográfico que minha família construiu em Aparecida do Taboado. É um estúdio que foi inaugurado no começo dos anos 50, ele existe até hoje, mas essa minha última ida para Aparecida, eu soube que meu tio vai fechar o lugar. E aí eu estou entrando também num processo de entender o que fazer com as coisas que tem lá, porque são muitas coisas ainda de laboratório, muitos equipamentos, muitos arquivos de pessoas que abandonaram as suas respectivas fotografias lá no foto. Enfim, tem muita coisa lá e eu estou nesse momento, assim, desde 2022, eu parei para olhar mais a história do Fotiura e incorporar isso, entendendo que o Fotiura foi um lugar extremamente importante na minha formação de vida mesmo, porque apesar de eu ter sido um pouco resistente, né, assim, inicialmente com a fotografia, mas a fotografia sempre apareceu no meu trabalho desde o começo. E foi importante para mim, assim, ter olhado para essa história da minha família e entender que existe um lugar importante não só para nós, né, enquanto pessoas que fazem parte da família Ura, mas também para a minha cidade, assim, né, porque eles produziram imagens da cidade ao longo desses anos todos e das pessoas de lá. Lá é uma sequência onde mostra do meu tio mais velho
para o meu pai, e a última imagem sou eu, criança. Essa foi uma maneira que eu encontrei de trazer a minha transição para dentro da imagem. Quando foi publicado na Zoom, essa foto apareceu pela primeira vez. E essa está sendo o trabalho novo que eu venho desenvolvendo com esses objetos do foto. Isso é um trabalho que está em processo ainda, essa foto ainda não foi nem tratada, mas eu queria trazer para mostrar para vocês. E aí, de novo, não tem meu corpo, não tem mais a minha imagem também, mas aí aparecem as câmeras lá do foto. É um trabalho de natureza morta e eu coloco a minha em destaques, assim. E eu tenho falado assim, quem é que levaria em consideração ao fotógrafo que usa uma câmerazinha rosa para fazer fotos, né? Mas eu acho que tem sido engraçado e muito instigante pensar nessas relações dos próprios equipamentos, né, com o tempo. E aqui é um registro que eu fiz nessa última ida ao foto, e é como hoje as coisas se encontram lá. E eu estou trabalhando também com essas fotos. E eu trouxe esse textinho aí para a gente pensar um pouco nesse lugar do tempo e a ideia de imortalidade, né? Que às vezes a gente, na fotografia, muitas vezes as pessoas falam, a fotografia imortaliza as coisas. E o próprio lugar da fotografia está virando uma ruína. Eu acho que é isso. Acho que com a Dani a gente pode desenvolver melhor algumas outras coisas. Obrigada. Bom, gente, eu tive a oportunidade de conversar com Alice, Melissa e Juno antes, e acho que vou fazer algumas perguntas para vocês complementarem, né, com informações sobre o processo do trabalho. Assim. Acho que a gente tem 3 trabalhos que ecoam em alguns lugares, mas também tomam veredas diferentes. Assim. E acho que os 3 têm um olhar muito analítico sobre os espaços de construção de gênero. Então, a gente tem o lugar da barbearia para a Melissa, a gente tem a funilaria para a Juno, e a gente tem o estúdio fotográfico, né, Alice, que acho que, não sei se você comentou, acho que falta essa informação, que na sua família apenas homens eram fotógrafos e você se torna a primeira fotógrafa da família. E as mulheres tinham tradição de serem fotografadas de kimono. Então, você se insere nesses 2 lugares ao mesmo tempo, né, sendo fotografada pelo seu pai de kimono e sendo a primeira fotógrafa da família, inclusive fotografando o seu pai, te fotografando com a foto do seu avô no fundo, assim. E aí eu acho que eu vou pedir para vocês contarem um pouco também sobre a relação com esse entorno, porque também são trabalhos que têm um agenciamento de uma comunidade, né? Então a gente tem trabalhos com uma relação de participação, acho que é interessante vocês comentarem isso, né? A relação de quase com a autoria com os barbeiros que são responsáveis por essas construções gráficas tão ricas assim, né? Você fala sobre a riqueza dos detalhes, das formas e das cores, e acho que ao se apropriar de um procedimento que é, inclusive, de um tipo de imagem de controle, né, que você se opõe, mas a identidade é uma espécie de imagem de controle, você se apropria desse procedimento para construir um catálogo de referência para aqueles que virão um pouco assim, né, para as pessoas que vierem também na barbearia ou tiverem contato com essas imagens, terem outras referências estéticas também, né? E aí fico pensando muito sobre como é interessante que a sua escolha não é, por exemplo, pela criação de um álbum de fotografias privadas, domésticas, né? Mas uma palavra que eu já vi você usando, que é catálogo, um catálogo vivo. Né? Um catálogo tem uma dimensão pública, um catálogo tem uma dimensão de quem registra um patrimônio cultural e material. Né? E não um álbum para ficar em casa, mas algo quase para ser tombado e reconhecido pelo seu valor artístico. E inclusive, penso no casal Betcher, né? Que cataloga, comentei com você sobre esse trabalho, né? Um casal de fotógrafos alemães que cataloga esculturas anônimas, são prédios, gente, são edifícios industriais que estão em processo de desaparecimento, que têm autorias anônimas, mas que cataloga reconhecendo a riqueza estética, também criando um catálogo como o seu, eu acho que a sua medida, né, que pensa a fotografia como escultura, né, acho que tem essa dimensão escultórica muito relevante, assim, né, de uma fotografia que a gente reconhece como fotografia, é um procedimento fotográfico,
mas que tem essa dimensão escultórica. No trabalho da Alice, acho que tem uma dimensão da pintura muito forte, e no trabalho do Juno extrapola a dimensão da fotografia no momento que vai para o cinema, para o vídeo e para o 3D. Assim, então, agora já dando a oportunidade de vocês de falarem, retomando um pouco, acho que contar um pouco sobre o contexto de produção, acho que principalmente do Cada Cabeça é um Mundo, do Fotoiura e do Those Falls, né, sobre como foi a relação com esses espaços e com as pessoas na produção desses trabalhos e a participação delas, às vezes, né, quase num lugar de autoria artística, às vezes mais num lugar também de referência, mas também resguardando esse lugar que você faz, né, Alice? Esse lugar também é um lugar da fotografia, né, da parede da família, assim, sem necessariamente compartilhar a autoria, e de Juno, dos não atores que se tornam atores, que são amigos do entorno também. Pode começar. Uhum. Bom, eu sempre pensei muito, né, em deixar essas imagens, em deixar esse acervo para a minha comunidade, né? Então, a fotografia digital, por exemplo, qualquer forma de fotografar é muito cara, né? Seja analógica, seja a digital, sempre foi e continua sendo muito caro, mas a fotografia digital ela possibilita que você faça fotos de forma ilimitada, né? E fazer isso com a fotografia analógica já é mais difícil, assim. Nos eventos do Grau e Corte, por exemplo, quando eu estou fazendo a cobertura, são assim, quase 3.000 fotos que eu faço num único evento. Assim, eu tenho milhares e milhares de fotos do Grau e Corte. E aí, esse é até um motivo pelo qual eu nunca me interessei muito pela fotografia analógica, porque eu ficaria limitada, porque é muito caro, sabe? E o meu propósito, né, de construir esse acervo para a minha comunidade, para o Dendê, tá um pouco nisso, assim, em distribuir essas imagens e mandar para todo mundo, para que todo mundo tenha, para que todo mundo tenha no celular, publique nas redes sociais, né? Então, quando eu comecei a fazer a cobertura dos eventos de Grau e Corte, eu fiz muito mais, assim, para eles, né, para os meninos que organizam os eventos, do que para mim, assim. De vez eu usava, sei lá, 3 fotos, mas eu mandava 200 para eles de um evento. Então, eu sempre pensei assim, em formas de fazer com que essas imagens circulem da maneira mais fácil possível, da maneira mais acessível. E, inclusive, no meu período em residência na Pivô, foi também uma coisa que eu pensei, né? Tipo, no final do meu período em residência, a gente fez uma programação pública para compartilhar esse processo, né? Esse período que eu passei trabalhando nas barbearias. E nessa programação pública, eu pensei de que maneira que eu poderia fazer esse material que eu produzi lá já circular pela cidade. Mesmo que eu ainda não tivesse feito o tratamento das imagens, mesmo que, enfim, eu ainda estivesse lá produzindo, eu imprimi as fotos em papel couché, tipo papel de panfleto, sabe? E no dia da programação pública, que a gente fez uma programação pública no ateliê da Pivô, eu distribuí, eu fiz tipo um catálogo assim, mais de teste, né? Tipo os catálogos de com o controle. Um controle. Eu poderia mostrar. E mostrar esse aqui também. Que esse foi um dos materiais que você imprimiu para distribuir também, né? Porque eu queria fazer esse pôster circular pela cidade. Então, isso foi mais um teste, assim. Mas eu tenho essa preocupação. E a ideia de montar esse pôster é também espalhar pelas barbearias, né? É colocar na parede das barbearias. Então, no meu processo tem muito isso, assim. Eu penso muito mais em fazer esse trabalho circular entre as pessoas que eu estou fotografando do que fora, assim. Tipo, eu acho que eu publico muito pouco o meu trabalho pensando a quantidade de material que eu tenho, inclusive porque isso circula muito mais entre a gente, né? E até o meu ponto de partida também para fazer uma foto, para pensar um recorte, para fazer um retrato. Tipo assim, eu
eu sempre me incomodei muito quando, sei lá, um fotógrafo que vinha de fora subia o morro e ia fotografar dentro do morro, principalmente se for gringo, tipo, eles fazem o que eles acham bonito, sabe? E eu, tipo, não queria fazer um trabalho, uma fotografia bonita só para mim, só o que eu acho bonito. Eu queria que a pessoa fotografada se sentisse bonita ali. Eu ficava pensando, pô, será que essa pessoa vai postar essa foto no Instagram dela? Será que ela colocaria essa imagem no perfil dela? Então, eu tentava me colocar de forma que, tipo assim, será que se ele fosse pedir para o amigo dele fazer essa foto, ele pediria para fazer da forma como eu estou fazendo? Como que o amigo dele se posicionaria com o celular? Tipo, eu não gosto muito até de dirigir as pessoas, eu gosto muito mais que a pessoa faça a pose que ela quer fazer. Então, tipo, é muito mais sobre o que a pessoa quer, como a pessoa quer se sentir, tipo assim, como que ela quer ser vista, como que ela quer que a imagem dela seja compartilhada, do que o que eu quero, né? Não é uma decisão só minha. E isso sempre me incomodou muito, sabe? Fotografando, vendo... Porque quando eu comecei a fotografar, eu não usava outros fotógrafos como referência só porque eu gostaria de fazer, mas também porque eu não queria repetir, referência do que eu não queria fazer também. Então, quando eu via um fotógrafo francês subindo a favela e tirando foto de uma pessoa numa situação degradante, talvez de pobreza extrema, tipo, eu ficava pensando, pô, mas será que eu gostaria de ser visto assim? Então, eu não vou fazer isso com o outro. E, para mim, isso é a visão de quem vem de fora. Tipo assim, quem está dentro da comunidade não gosta de ser visto dessa forma, sabe? E então eu acho que, tipo, as pessoas, elas também têm que, a imagem delas tem que circular, tipo, da maneira que elas querem ser vistas. Elas têm que se sentir bonitas, elas têm que se sentir bem, têm que se sentir confortáveis. E esse material tem que circular principalmente entre elas. E aí, tipo assim, o público de fora gostar, consequência, tipo, sabe? Mas isso eu faço pra gente, assim, já fiz coisas pensando até que as pessoas de fora não fossem nem gostar, sabe? Mas é isso também, paciência, sabe? Acho que é isso. Sim, acho que isso fala muito sobre sua escolha também de, embora o trabalho circule em galeria, em museu, que ele também seja impresso e isso possa voltar para a própria barbearia, por exemplo. Exatamente. Né? Você está pensando muito sobre essa circulação, assim. Quer seguir na ordem, Juno? Quer contar um pouco sobre a sua relação com a funilaria, assim, a observação desse espaço? Eu queria pegar um gancho disso último que Melissa falou, assim, sobre essa questão da direção, né, de como que a gente, enquanto que está com a câmera ou que está ali no papel de dirigir algo, o quanto para mim também totalmente faz sentido isso. Assim, no caso desse filme que eu trouxe para vocês, eu peguei duas pessoas que eram amigas, eles não se conheciam, né, então tinha já esse desafio de fazer com que aquilo desse certo, porque vocês não viram tudo, mas a cena que eu pensei era um carro dentro de uma funilaria. Esse carro ia ser lavado, enquanto isso teria duas pessoas lá dentro se beijando. Então eu tinha isso. Sei lá, lembro muito a Pichapong falando sobre cinema, que ele fala que é uma fotografia que ela é uma fotografia lenta, né? Então é assim que também eu penso cinema, filme, assim, não sou do cinema, tipo, foi a minha primeira experiência, de fato, com a equipe, assim, tipo, eram 5 pessoas contando, né? Nós éramos 3, mais os atores, mas, de fato, tem uma organização ali. Mas eu acho esse ponto muito interessante, assim, que você coloca, Melissa, porque eu acho que, em alguns momentos, eu já fui confrontado com essa, tipo, mas tu não está dirigindo? Você tem que dizer o que é que você quer. Não, mas eu estou com 2 pessoas aqui que, para mim, fazem tanto sentido enquanto autoria ou enquanto o corpo está ali no jogo, quanto eu. Então, assim, não faz sentido eu dizer o que é que eu quero. Eu tenho uma ideia do que eu quero. Mas o que vai acontecer, ela vai acontecer, de fato, com como que a pessoa se sente, né, ali naquele momento. Então, acho que isso é um ponto que eu acho que para mim é muito central, de como que eu acho que algumas coisas que a gente tem feito, assim, de deslocar um pouco essa hierarquia que é formada tanto dentro da fotografia quanto dentro do cinema e todas as outras, assim, acho que é importante ter uma certa hierarquia, mas como que essas bordas elas vão
se misturando. E aí, nesse caso, assim, a funilaria ela estava mais como um pano de fundo, né? Assim, eu já conhecia o cara que era do lado do meu ateliê, a gente toda vida eu passo, a gente conversa, não sei o quê. Então já tem uma relação ali. Ele pedir para alugar um espaço, então não, acho que tem trabalhos que têm um atravessamento muito maior no trabalho. Mas nesse caso tem muito mais isso, assim, de um tempo dilatado entre a gente se conhecer e o trabalho de fato acontecer, um desejo que eu vou jogando, eu quero, mas de fato é isso, é uma equipe de cinema, tipo, não equipe de cinema, mas um aluguel de uma câmera que é cara, tipo, todo um aparato que precisa acontecer para de fato o negócio acontecer mesmo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu venho trabalhando desde que eu chego em São Paulo. Assim, eu considero mais ou menos que eu tenho uns 10 anos de carreira, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu sempre me propus a trabalhar para outros artistas, para a instituição, para outros tipos. Então, para mim, essa coisa da coletividade ela está muito presente. Eu gosto muito, assim. Mas, enquanto o meu trabalho artístico, eu era mais sozinho, né? Eu ficava mais distante. E aí, agora que eu estou conseguindo, tipo, de fato, conseguir chamar meus amigos ou as pessoas que estão ali próximas para trabalhar e muito nessa chave desse compartilhamento de ideias, de como que também... Enfim, acho que é uma ajuda mútua, sabe? Acho que, no fim, todo mundo ganha, assim, quando o trabalho está sendo feito coletivo. Assim. Eu pensei na funilaria, assim, entendo que é um plano de fundo, mas pensei muito sobre como esse lugar é um lugar do erótico também, e é uma atmosfera que você traz para o seu trabalho, né? Pensei na coisa um pouco do pôster, como esse é um lugar de um erótico também, de um masculino cis e heterossexual, né? Então, como acho que você se refere um pouco também a essa densidade desse espaço, mas torce ele. E torce ele um pouco como você faz com as imagens, né? Acho que quando a gente vai ver, por exemplo, as imagens do seu fotolivro que está em andamento, tem esse uso de um processo de solarização, né? E aí também você parte da fotografia para criar um 3D de um carro e ele volta para se relacionar com uma imagem fotográfica, quase como se as imagens fotográficas também não fossem suficientes, né? Você falou, por exemplo, né, revelar aquilo que está invisível. E aí penso que talvez a fotografia tenha que ser torcida, né, ou escavada, de alguma maneira, transformada, para a gente conseguir alcançar essas outras dimensões, assim, né? E acho que aí a gente também pode escutar um pouco a Alice falando sobre esse espaço do estúdio fotográfico, em que acho que a gente tem performances suas que são... Juno, se você quiser comentar também um pouco sobre essa questão do erótico, você fica à vontade. Tá? Que a gente tem a imagem final como uma imagem que é importante para você, né, Alice? Acho que você pode falar sobre como essas imagens são impressas, também a importância dessas imagens impressas para você. Que essa imagem do seu retrato, que ela também ela é digamos assim, um objeto final, mas como é tão interessante quando a imagem do ato fotográfico, né, está em cena, porque você coloca essa fotografia enquanto situação, né, enquanto espaço relacional, que é uma relação entre família, mas também entre relação artística, relação de construção de identidade também nesse sentido, né? Ou até transformação de identidade, né? Gente, eu me dei conta que eu não fiz a minha descrição. Então, eu vou fazer agora e peço desculpa. Eu sou uma mulher amarela, sou uma mulher trans, tenho cabelos longos, escuros, tenho pele clara, tô de unhas vermelhas, colar, brinco e anéis prateados, um vestido de oncinha e um coturno. Bom, voltando para o assunto. Eu queria fazer um comentário antes de responder, que foi muito legal ver o seu trabalho quando eu conheci, porque... no meu lado familiar paterno, né, meus tios, como a Dani comentou, eram fotógrafos e muitas tias eram cabeleireiras. E nos anos 90, nos anos 2000, eu acho que as pessoas que estão aqui presentes, que tiveram nesse momento, devem se lembrar que os salões tinham, de fato, esses catálogos, tinham as revistas. Existia uma produção fotográfica para você escolher um modelo de cabelo, e aí tinha o nome do corte. Isso foi muito
Eu lembro quando eu vi o seu trabalho a primeira vez, foi muito impactante para mim, porque é óbvio que são contextos completamente diferentes, mas reativou essa memória para mim. E também tinha esses catálogos nas paredes, assim, essas imagens, assim, uma fotinha do lado da outra, compondo, né, tipo, esse grande mostruário de opções de cabelo que as pessoas poderiam fazer. E foi muito interessante poder ver o seu trabalho, porque eu também sou apaixonada em cabelo, e eu fiquei muito feliz. Mas voltando para o assunto do Fotiura, então é isso, né? O Fotiura foi um foto que surgiu lá no começo dos anos 50. Todos os meus tios e meu pai foram fotógrafos. Eles se tornaram fotógrafos por conta de uma necessidade de subsistência. Eram imigrantes japoneses. A língua materna deles é o japonês, e eles foram aprender o português depois. E, curiosamente, né, eu vejo muito o quanto para a experiência de alguns imigrantes foi muito difícil. Mas eles, por ter esse papel, foi construindo um papel de importância ao longo dos anos lá na minha cidade, eles eram bem respeitados, assim. Tem uma rua com o nome da minha avó na minha cidade, minha Batiã. Então, foi uma família que foi importante por conta desse lugar de centralidade na vida e no registro da própria cidade. A Dani comentou sobre a questão da impressão. Eu conversei um pouco com ela sobre isso. Para mim, é muito importante que os meus trabalhos sejam impressos em impressão de fine art, porque acho que tem algumas coisas ligadas a isso, não só pela noção de qualidade, mas também porque, sendo uma mulher trans, eu acho que está sendo muito inaugural tudo isso que a gente vem vendo nas artes nos últimos anos, muito recentemente, né? Tipo, sei lá, a gente pode pensar que a partir de 2015, 2018, que de fato pessoas trans começaram a entrar cada vez mais nas instituições de arte. E a gente não tinha muito poder de retratar a si próprio, né? A gente sempre era objeto de um terceiro olhando para a gente, para o nosso corpo. E também eu acho que tem esse lugar de que esses corpos foram sempre colocados como os corpos marginalizados e sem valor. E quando a gente imprime essa imagem num papel onde tem uma noção de conservação, eu acho que tudo isso vai construindo um novo significado para as coisas, que esses corpos eles vão permanecer, né? Então, para mim é muito importante, assim, eu sempre tento muito fazer com que as minhas fotos sejam impressas numa qualidade muito boa. E é isso. E eu tive a oportunidade de fazer com que essa tradição fotográfica tivesse uma torção de gênero, uma ruptura de gênero, sendo hoje uma mulher trans, levando essa assinatura da fotografia da minha família. E eu fico muito feliz de poder trazer, né? Foi muito breve, a gente poderia conversar só sobre o Fotiura e daria muita conversa, mas o processo de pesquisa foi muito intenso, porque eu fiz visitas às casas dos meus familiares. E foi uma coisa que eu comentei com a Dani que eu gostaria de finalizar com vocês, é que eles não tinham a noção do quão importante foi o trabalho deles. E dentro dessa pesquisa, tendo o trabalho, né, o meu trabalho como um disparador de uma conversa, os meus tios e meu pai tomaram noção do quanto foi importante, não só no sentido de ganha-pão, mas essa grandeza de ter sido essas pessoas que fotografaram a cidade e a vida das pessoas. Isso foi muito bonito de ver e pensar que, a partir, né, da minha pesquisa, eles também tiveram a oportunidade de reavaliar a própria história deles enquanto fotógrafos. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou carregar para mim, assim. Gente, ainda temos algum tempo. Eu tenho muitas perguntas, mas vou aproveitar para abrir também. Caso alguém queira fazer algum comentário, pergunta, peço que breve, se possível. Tem um microfone aqui, eu acho também, né? Só levantar a mão, se tiver.
Senão eu sigo aqui também com perguntas do meu caderninho. Aqui. Alguém? Timidez? Não? Tá bom. Bom, eu vou seguir aqui. Se alguém sentir vontade, por favor, só levante a mão. Claro, Thiago. Oi, gente. Eu queria só pedir, talvez, Alice falou uma coisa que depois me deixou curioso, que era a importância de ter sido registrada pela sua família ao longo da sua infância. Não sei se você desenvolveu isso, mas que importância tem essas fotografias para você, essa construção desse álbum que foi feito pela sua família? Talvez você pudesse comentar um pouco. E aí, aproveitando, talvez, se Melissa e Juno também podem falar um pouco dessas fotografias de família, se isso é presente na história de vocês, se isso tem alguma importância, ou se vocês se formaram através de outras referências visuais que não são as fotos de família, né? Quais seriam? Bom, eu acho que, para mim, foi fundamental e estruturante mesmo. Eu tive a sorte de ter uma formação visual muito grande, porque meu pai trabalhava com fotografia, minha mãe tinha uma videolocadora. Então, eu tive essa sorte de crescer no meio de foto e filme. E hoje eu tenho os álbuns de família como material de pesquisa. Então, pensar que uma coisa que foi feita por eles e que ganhou quase esse status de inutilidade, de algo que ocupa espaço, a partir da minha proposição fotográfica, aquilo começou a se tornar algo valioso, não só para mim, mas para toda a família. Então, eu acho que isso é uma coisa, para mim, pelo menos, muito forte e motivadora, assim. Então, o álbum realmente é Eu sempre que vou para Aparecida, eu tento olhar e tentar encontrar coisas para pensar e criar. Como é que tá falando? Bom, respondendo sua pergunta, eu tenho imagens, né, da minha infância, tenho imagens de quando eu era pequena, mas pouca coisa, assim. Muita coisa que eu sei, assim, da minha história, porque o meu pai conta, minha mãe conta, tipo, a época que eles eram adolescentes, que eles iam pro baile, situações que eles viveram juntos, né, tipo... Eu sei muito pela conversa mesmo, tipo, não tive acesso a isso, assim. Queria até pegar o gancho de uma coisa que ela falou. Eu também pesquisei imagens do Dendê, imagens antigas, queria saber se tinha alguma coisa de outras gerações, de outras décadas, e eu só encontrei imagens da década de 70, que eram fotos de... Eram, assim, pouca coisa, assim. Fotos que iam para pauta de jornal, sabe? Tipo, vai dar uma notícia, colocar uma notícia no jornal, e aí o fotógrafo ia lá e tirava foto de uma coisa específica, mas fora isso eu não encontrei nada, assim. Encontrei algumas imagens de fotógrafos que vieram de fora, né? Tipo, tem um fotógrafo português que foi lá e conseguiu fotografar o dono do Dendê, sabe? Então, tipo assim, foi isso que eu encontrei. Mas não tem muito material, assim. E o que tem também se perdeu, né, com o tempo. E eu também faço questão, assim, de imprimir as minhas fotografias, mandar produzir essas imagens em fine art também, naquele papel que vai durar 200, 300 anos, porque, tipo assim, é isso, o propósito é mesmo deixar um acervo, sabe? Tipo, uma coisa que dure por muito tempo, que fique em bom estado de conservação. Então, tipo, para além da circulação digital, né, que é uma coisa que não vai se perder e que todo mundo pode ter com muita facilidade, de forma ilimitada, eu também quero que, quando isso for para um suporte físico, eu quero que isso dure bastante, né? Acho que é isso, assim. Vou falar, Juno. Bom, a minha relação com essa
questão tem muito a ver com a materialidade do filme, né? Eu acho que eu praticamente fotografo hoje em dia, assim, lógico, fotografo também digital, mas eu tenho um apego muito grande à fotografia de filme, né? E eu acho que vem muito dessa época que eu ficava organizando ali os álbuns, assim. Meu avô tinha aquela Olymp Trip pequenininha, que está comigo agora. Mas eu acho que o que mais me marca, além dessa questão da materialidade, enfim, de ter um negativo e depois a imagem aparece, é um pouco da contação de histórias, sabe? Assim, dessa capacidade de o álbum de família, por exemplo, ou dessas fotografias terem da gente vislumbrar um mundo que a gente não viveu, né? Então, eu acho que isso, assim, umas histórias que aí vinham histórias fantásticas, né? E, sei lá, um pouco de um lugar também de uma brincadeira ali de imaginação mesmo, assim, de contar um pouco do que foi ou do que aconteceu, mas também uma abertura imaginativa também. Bom, alguma pergunta? Ali. Hola. Disculpe que voy a preguntar en español. Voy a decirlo lento a ver si se entiende. La pregunta la pensé para Melissa, pero puede aplicar para todos. Retomando esto que decías, que espero haber entendido bien, porque no hablo portugués, pero creo que entendí, de que a ti te interesa pensar cómo nos gusta vernos representadas en las imágenes y que las fotos que tú haces, idealmente las haces pensando que las personas retratadas se sientan identificadas en esa imagen, ¿cierto? Acho que Mariela se... Sim, perdão. Não, sim, eu vou tentar trazer sua pergunta para português, de como é importante no seu trabalho que as pessoas que estão sendo fotografadas se vejam representadas nessas imagens. Pode continuar, essa a cuestión? Sí, lo que yo quería preguntarle es que me quedé pensando, como imaginando un poco, si a partir de esas fotos que hacen las barberías han surgido como otras sesiones de fotos donde las personas fotografiadas les pidieron a ella fotografiarse en otros contextos. Se por conta dessa relação, a partir dessas sessões de fotografia na funilaria em que você monta seu estúdio, já até que vale falar como que você monta esse estúdio, né? Se surgiram desejos das pessoas serem fotografadas em outros contextos e, digamos, pedidos de ensaio fotográfico, de construção de fotografia fora desse contexto, assim. Acho que é um pouco essa pergunta, né? Claro. Também como que você passa a ser vista como um pouco a fotógrafa do Morro do Dendê nesse sentido das funilarias, ou das barbearias, perdão, se isso extrapola o momento da barbearia e vai também para outros momentos, assim. Com certeza. Tipo, eu comecei a... porque é tudo muito no boca a boca, né? Tipo, todo mundo me conhece... Todo mundo me conhece ali e aí, tipo assim, me vê com a câmera na mão. Aí eu comecei fotografando ali no meu beco, depois eu fui pra rua, depois eu comecei a fazer a cobertura dos eventos ali na comunidade, mas muito por conta própria mesmo. Tipo, tem Dia das Crianças, eu vou lá, faço a cobertura. Tem o Dia das Mães, tem alguma ação social, eu ia lá e fotografava. E tipo assim, dentro da barbearia também, ia lá, fotografava, mandava pro barbeiro depois, aí virava o portfólio dele. Então, tipo assim, aí eu tava ali fotografando, a pessoa já, pô, e aí, tu faz foto de evento? Pô, minha filha vai fazer aniversário um dia tal, pô, tu não pode fazer não sei o quê, tipo... começaram a me chamar para fazer trabalhos ali dentro. Tipo assim, vai abrir uma loja em algum lugar do morro. A gente quer que você faça as fotos lá da inauguração. A gente quer que você faça as fotos, tipo, para imprimir e botar na parede da loja. Isso é uma coisa que acabou acontecendo. Tipo, me chamavam para fazer todo tipo de fotografia lá. Inclusive, eu trabalhei na Associação de Moradores lá do Dendê. E, tipo, eu fazia tudo lá na associação. Né? Mas, tipo, principalmente fotografava. Então, tipo, trabalhava na associação e aí, sei lá, iam fazer um concerto. A Light ia fazer um concerto na luz, no poste. Eu ia lá fotografar a ação para eles publicarem no Facebook da Associação de Moradores, para mostrar que o serviço foi feito.
a prefeitura veio e reformou o parquinho, e ela fotografar. A SEDAI veio e consertou um cano que quebrou de água, e ela fotografar. Então, tipo assim, eu meio que fiz de tudo, sabe? Tipo, uma ação social de algum curso. Então, os barbeiros estavam aprendendo a cortar cabelo, aí fazia ação social que todo mundo cortava cabelo de graça. Eu ia lá, fotografava, mandava para eles publicarem lá. Então, tipo, acabei virando a fotógrafa de todos os eventos possíveis ali dentro da comunidade. E foi muito dessa forma que, tipo, eu fui estabelecendo essa relação de muita confiança, porque as pessoas já me conheciam. Mas como o Dendê, ele fica dentro da Ilha do Governador, né, que tipo, é uma ilha, a gente só tem uma entrada e uma saída. Então, é uma comunidade que fica meio escondida. E muita coisa não chega lá. Né, tipo, exatamente por esse motivo que não chega projeto social, exatamente por uma questão geográfica, assim, sabe? É como se a favela ficasse escondida e ficasse esquecida. Então, tipo assim, época da pandemia, por exemplo, quando tinha doação, o famoso fazia doação, milhões de cesta básica, ia tipo para o Complexo do Alemão, mas não ia para o Dendê, porque ninguém lembrava do Dendê. Então, tipo, nesse sentido que não tinha tipo projeto social que, sei lá, tem alguma relação com audiovisual, por exemplo. Tipo, ninguém estava acostumado com alguém andando com uma câmera dentro do Dendê. Tipo, não era uma coisa que era comum, sabe? O Dendê ficava muito escondido, né? Tipo Rocinha e Vidigal, que tem vários projetos de fotografia, tem curso, tem a Maré, que tem tipo o Observatório de Favelas, né? Tem o Imagens do Povo, né? Eles têm museus, têm galerias, no Dendê não tinha nada. Então, tipo assim, andar com uma câmera dentro de uma comunidade, né? Tipo, que fica escondida, que as pessoas não estão acostumadas com foto, com mídia, foi, apesar deles me conhecerem, não era uma coisa comum. Então, tipo assim, eles foram entendendo que eu estava ali mesmo para fazer a parada para eles. Então, tipo, foi meio que essa minha caminhada. Então, eu estabelecendo essa relação de confiança, às vezes, tipo, eu não pedia para tirar foto de ninguém. Eles me pediam. Então, tipo assim, toda vez que vai rolar uma edição do Grau e Corte, eles me avisam, tem que ir. Fica me perturbando, me pedindo as fotos depois do evento. Pô, meu WhatsApp é a maior perturbação. Tem que ver quantas mensagens lá. Tipo assim, sei lá, uma parada que eu sempre tento evitar, até porque eu nem é o foco do meu trabalho, mas, tipo assim, os caras lá de fuzil, tira foto minha, que não sei o quê. Eles ficam me pedindo para tirar foto, que é uma coisa que eu evito, que eu não gosto muito no meu trabalho. Mas, tipo, porque eles entenderam que eu faço um trabalho com responsabilidade, com muito cuidado, entendeu? Então, isso parte muito deles mesmo, de me pedir. Então, tipo, eu chego na barbearia, vou cortar o meu cabelo. Pega a câmera lá, cara, bora fazer umas fotos aí, tá ligado? Cara, vou ter que descer, mano. Que isso, eu quero cortar meu cabelo, não. Aí, tipo, tinha que ficar lá, esperar os moleques fazer o cabelo, descolorir, ficar 2 horas lá na barbearia para fazer a foto do cabelo pronto. Eu já tinha cortado o meu, sabe? Então, tipo assim, acabou que tipo, virou meio isso, assim, sabe? E é isso, eu mando para as pessoas publicarem muita coisa que eu mesmo não uso, eu mesmo não publico. Então, para a comunidade, o que eu faço é para a favela, entendeu? Gente, mais alguma pergunta, comentário? Última. E a nossa última participação. Oi, gente. Boa tarde. Queria parabenizar todas vocês, todos. E a minha pergunta vai ser direcionada à Alice. Eu fiquei muito curiosa, inclusive, parabéns pelos 15 anos com fotografia. Mas eu fiquei muito curiosa em como o seu primeiro ensaio sobre os fetiches, revelar isso que está oculto, reflete um pouco hoje também o ensaio sobre o foto-yura. Porque, conforme você foi falando, eu senti que você também foi desvelando e revelando um pouco, não só da sua memória, mas da memória da sua família também, a importância disso. E aí, fiquei imaginando o paralelo entre esse lugar, porque eu sinto que o tempo na fotografia ele é outro, né? E ele é cíclico e ele vai se conectando ali. Às vezes o primeiro ensaio pode estar diretamente ligado com essa memória da sua família. É isso, parabéns.
Obrigada. Cara, eu também fiquei pensando nisso quando eu fui fazer a apresentação, comentei isso com a Dani. Acho que eu tive muita dificuldade inicialmente com a fotografia, porque vinha de uma família de pessoas que trabalhavam com isso. E hoje, né, essa última ida para Aparecida, meu tio falou: não, eu quero fechar isso logo, não aguento mais isso aqui. Que é engraçado, né? A gente está aqui num instituto de fotografia e vídeo, principalmente, mas o quanto também isso, para algumas pessoas, pode ser extremamente cansativo. E, para mim, que ama, ouvir isso do meu pai, dos meus tios, foi meio chocante, assim, falar: nossa, mas eu vejo tanta beleza no que vocês fizeram, e vocês estão aí, tipo, ai, pelo amor de Deus. E todos eles, de alguma forma, trabalharam para que a gente, os filhos e as filhas, não trabalhassem com fotografia. E eu passei muito tempo entendendo que eu poderia fazer várias coisas, menos ser fotógrafa. E aí, curiosamente, o primeiro trabalho que eu fiz, assim, que eu olhei e falei: nossa, interessante, foi um trabalho de fotografia, e foi o trabalho que me inseriu no meio da arte. Eu acho que esse paralelo ele existe. E eu acho muito interessante que hoje eu venho fazendo algumas coisas em que o meu corpo também não se apresenta. E esse trabalho, primeiro, eu de fato não apareço. Então eu traço também esse paralelo mesmo que você comentou. Mas atualmente eu estou muito intrigada com como o foto virou uma ruína da própria imagem, assim, sabe? Fui lá e tá uma coisa assim muito catastrófica, assim, e estou muito intrigada com isso, pensar como o lugar da fotografia se tornou um lugar da ruína da própria imagem, né? E estou bem interessada em pensar sobre isso nos últimos tempos. É isso. Obrigada, pessoal. Juno, você quer fazer algum último comentário? Não? Não, só se você quisesse comentar alguma coisa. Tá bom. Dani, posso só dar um recadinho que eu esqueci antes claro. de você terminar? Era só para avisar, que foi um lapso meu, que os assinantes da revista Zoom, em toda edição, recebem um pôster, e, por motivos óbvios, o pôster dessa edição é os nossos lindos cortes de cabelo da Mel. Esse tem que ir para a barbearia também. Eu queria agradecer a Mel. Obrigado. É isso. Bom, gente, eu queria agradecer o diálogo, a conversa. Acho que fica o convite para que vocês conheçam ainda mais os trabalhos de Melissa, Alice e Juno. Agradecer o Festival Zoom, agradecer a Carol e Ricieri também, que são nossos intérpretes de Libras. E acho que convidar vocês a seguirem nas próximas atividades do festival. Muito obrigada.